Glórias a Deus. Irmãos, Jesus é lindo, Jesus é belo. Eu gostaria então que você compartilhasse desses momentos aqui com o Senhor, desses momentos da palavra de Deus, para o nosso estudo de hoje. E como nós transpiramos graça e vivemos na nova aliança, eu sou ministro da nova aliança, da graça, e eu queria falar algo que está embutido na graça, que é sobre a bênção. Algum tempo atrás eu disse aqui que a bênção, ela é só para os filhos, mas a graça é para todos. Quando a graça alcança a criatura, ela se arrepende e ela recebe Jesus como seu Salvador, ela se transforma, ou ela recebe o direito de ser chamado filho de Deus. João 1:12, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: quando alguém recebe Jesus como seu Salvador, quem crê em Jesus Cristo, o versículo diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. João 1:12. Quando uma pessoa crê no nome de Jesus, ela recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, ela recebe o direito. Ela recebe o direito. Ou o assunto de hoje dessa escola da fé é sobre a bênção. Ela recebe a bênção de quê? De se ser chamado ou de se tornar um filho de Deus. Porque é isso que a graça faz. No velho pacto, irmão, na velha aliança, as pessoas tinham que fazer para serem abençoadas. Se você for em Deuteronômio, no capítulo 28, do versículo 1 ao 15, poste, por favor, Deuteronômio 28:1. Isso. Deuteronômio 28:1 diz assim: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Próximo. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Veja que no velho pacto, na velha aliança, Moisés se referia a Deus. As palavras, elas vinham da boca de Deus. Então os mandamentos da velha aliança eram tratados com a pessoa de Deus, com a pessoa do próprio Deus. Então, no velho pacto, a bênção ela estava atrelada, ela estava arraigada na obediência, na questão do se fazer. Então, Moisés está pronunciando isso, está liberando essas bênçãos. Então essas bênçãos, ela vai do versículo 3 até o 14. Porque o 15 já é o contrário, fala de maldição. E as maldições são mais do que o dobro, praticamente o triplo de bênçãos. E são terríveis as maldições daqueles que não obedeciam.
Já que no novo evangelho, ou no evangelho da graça, no evangelho da nova aliança, nós somos ensinados a crer de forma correta. Porque no velho pacto era a condição. E qual que era a condição? Todos mortos, nós vamos ler esses versículos aqui, todos estavam destituídos da glória de Deus. Eu disse aqui em uma das nossas reuniões passadas que a pessoa, talvez ela mentiu, e o outro matou, esquartejou, praticou um ato bárbaro, mas o adúltero e o que praticou tal ato estão na mesma condição, todos. Não tem o terrível, não tem o pior, não, todos estão na mesma condição. Então, quando o Pai, Ele envia o Filho, o Senhor Jesus, a bênção, a graça, ela vem trazendo a bênção, trazendo a verdade. Volte agora para João 1,17. Preste atenção. A graça, ela é um pacote completo. Nada falta na graça. Porque a graça é um pacote de posição, não de condição. A lei, de condição. Mas a graça, de posição. E dentro da graça, do favor imerecido, dentro do evangelho da graça, o evangelho nos ensina a crer de forma correta. A crer de forma correta. E me ensina a viver pela fé. Hebreus 10, o justo viverá pela fé. Só que esse versículo, ele é levado, ou ele foi muito, e é muito ensinado, a pessoa ter fé. Eu tenho fé. Você está doido? Não, eu tenho fé. Eu tenho fé. E eu percebo, e nós percebemos, que a fé, muitas das vezes, ela está rolada só no quesito de receber bens materiais. Uma casa própria, eu creio. Um carro, eu creio. Mas a fé, no contexto de Hebreus 10 e até mesmo 11, saindo ali do 10, no 38, que é o justo viverá pela fé, e pulando para Hebreus 11, quando o escritor escreve o Hebreus 11, ele não estava falando da fé daqueles homens no sentido de receber alguma coisa. Analise o contexto do capítulo 11. Ele estava falando e mostrando como aqueles homens andaram por fé, viveram por fé, receberam promessas, mas eles a saudaram de longe. Porque eles viviam nessa terra como estrangeiros. E diziam, não, nossa terra não é desse lugar, não é desse mundo. Então eles saudaram a promessa de longe e eles a cumprimentaram. E quem era? Jesus Cristo. Então, a fé deles não foi para eles receberem prosperidade, receberem o que as pessoas procuram hoje. Não foram para isso. A fé deles foram além. Então, na graça, no evangelho da nova aliança, na boa notícia, a declaração de Jesus no evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, poste, por favor. Isso, João 10, 10. Veja, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir.
Eu disse agora há pouco aqui que eu passei uma vida crendo que esse ladrão era o diabo, e preguei muitas vezes sobre isso. Mas na realidade esse ladrão não é o diabo. Ele não é o diabo. Mas ele veio para roubar, matar e destruir. Agora olha o que Jesus diz. Jesus diz: eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Essa é a King James atualizada. Mas em uma tradução diz que tenham vida e vida em abundância. Vida plena, vida em plenitude, vida completa. Vida completa em todas as áreas, não só salvação. Não, em Cristo Jesus, o nosso lugar nele, a nossa posição nele, já começa como? Com a de filho. E deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, meu irmão. Pronto. Somos filhos de Deus. Por causa de quem? De Jesus. Que trouxe e é a graça. Porque a graça, ela não é uma doutrina. A graça é uma pessoa. A graça, ela é Jesus. Então, quando Jesus ele disse: eu sou a verdade. Mas antes dele fazer essa declaração, ele disse também que era o caminho. O caminho, eu sou a graça. O favor de meu Pai para com vocês. Eu sou a dádiva, eu sou a bênção. Jesus é a bênção. Deus é o abençoador. Jesus é a bênção para o mundo. E nós nos tornamos os abençoados. Deu para entender isso? Já pegou o tema da mensagem? Deus é o abençoador. Jesus é a bênção. E nós somos os abençoados. Nesse pacote, nesse evangelho, que ora ensinamos, que nos coloca em posição, mas que nos tira da condição. Somos tirados da condição pecadora, da condição de mortos espirituais, de uma natureza caída, da natureza adâmica, terrena, e colocado numa posição, na posição de filho, de abençoados, por causa do pacote completo, da plenitude. Eu vim para que vocês tenham vida, primeiro vida, veja, duas vezes, tenham vida, a vida eterna, e vida, outra vida, em plenitude, vida completa aqui. Porque, entenda isso, irmãos, a paz não é um lugar aonde eu busco e aonde eu vou, como muitas pessoas dizem: nossa, quando eu vou na igreja, eu sinto paz, é um pedacinho do céu. Não, meu irmão, a paz, ela é algo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, por mim e para você. A paz, ela é uma condição no meu espírito, uma posição no meu espírito. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A paz é a minha posição diante do Pai no meu relacionamento com Ele. E aí eu olho as tribulações, eu olho tudo o que está acontecendo e eu tenho paz, eu não me desespero. Porque quando a palavra me ensina a crer de forma correta, eu creio no que Jesus disse. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação do século. Ele está comigo. Então, a paz, na posição que ora tenho, que ora você tem, que nós temos diante dele, ela faz isso. Eu tenho paz. Paz. Um mundo desesperado, a pessoa ao meu redor desesperada, mas eu tenho paz. Por quê? Porque essa paz, ela me foi dada no derramar do Espírito. Quando você vai para Gálatas, no capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22, vamos ver se é isso. Entretanto, o fruto do Espírito é, veja, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Vejam, do Espírito Santo me batizou no corpo, veja o que eu recebi no fruto, paz. Então paz não é algo que eu busco, paz é algo que eu já tenho. Paz já é algo que você tem na pessoa do Espírito derramado no seu espírito. Mas as pessoas, elas correm atrás de paz. As pessoas correm atrás da bênção. A bênção já é algo que eu tenho em Cristo Jesus, na minha posição. Nós vamos ler alguns versículos nessa escola da fé de hoje, para que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você simpatizante, você compreenda isso. Que a paz que o mundo procura, os acordos, os conflitos, ela não é a paz de Deus. Ela não é a paz de Deus. Então eu vou repetir novamente. Deus Pai é o abençoador. Jesus é a bênção, a dádiva, a bênção de Deus ao mundo. E nós, os que o recebemos como nosso Senhor e Salvador, nós somos os abençoados em ter recebido a bênção do Pai para conosco. Amém? Eu não poderia começar essa escola da fé lendo esse versículo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Somos salvos pela graça, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Veja, a lei, Moisés, mas a graça, e é acrescentado algo mais poderoso, a verdade. Que Jesus disse: eu sou a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque, irmão, a libertação não é expulsar demônio. Isso não é libertação. Eu criei nisso por muito tempo, expulsar demônio, fazer uma cruzada, fazer 7 sextas-feiras e correntes, era libertação. Não, querido, isso não é libertação. Libertação é quando uma pessoa, ela sai do reino das trevas e ela vem para o reino da luz. Ela é transportada, ela é tirada. Porque se a pessoa recebe só o expulsar de um demônio, o demônio é expulso dela, mas ela permanece no lugar onde ela está, ela não é tirada daquele lugar, ela não deixa, ela não abandona aquele lugar, a condição morta dela. O que você acha que vai acontecer?
o diabo vai voltar e trazer mais 7. Por quê? Porque ela não foi transportada, ela não se encheu do novo hóspede, que é o Espírito Santo. A casa ficou vazia. No lugar onde ela estava, a casa ficou vazia e ele vai voltar. Então, Jesus é a verdade, a graça e a verdade. E dentro da graça, da verdade, ele também é a bênção, porque o Pai é o abençoador. E a bênção, ela é uma condição ou é uma posição dada aos filhos. Eu queria que você lesse comigo então Romanos 6,14. A graça, ela é uma pessoa, ela é Jesus e com Jesus veio junto a verdade. E a verdade é o que nós ensinamos. Jesus é a graça. Mas na graça, em Jesus, o favor imerecido, a bênção de Deus para nós, existe uma verdade. E é nessa verdade, irmãos, que devemos viver. Porque essa verdade me posiciona nele. E a primeira verdade é que eu sou filho. A primeira verdade é que você é filho. João 1,12. E ele nos deu o direito de ser chamado filho de Deus. De se tornar filho de Deus. Filho. Filho. Uau, glória a ele. Glória a ele. Paulo escrevendo diz que ele, o Pai, derramou em nós do seu Espírito para testificar no nosso espírito que somos filhos dele, do qual chamamos de Abba, Abba, Pai. Há uma testificação. Por isso o Espírito Santo foi derramado. Veja o quanto somos abençoados. O filho desceu de lá, teve que purificar o caminho para o Espírito Santo descer novamente, para o Espírito vir novamente. Uau. Então, Romanos 6,14, veja isso. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Preste atenção, meu irmão. O que a lei faz? A lei faz com que o pecado exerça domínio sobre você. A lei faz isso. E era o ministério da morte. A lei, ela revelou, a lei era como espelho. Ela mostra quem você é. Então, Paulo está escrevendo aos irmãos de Roma: porquanto o pecado. E o que é o pecado? O pecado é aquilo que causou ruptura entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. E o pecado, irmãos, é tão terrível que ele não te cobra. O pecado, ele não te cobra. O pecado, ele te paga. O pecado tem uma empresa. E quanto mais você produz, mais você recebe nessa empresa do pecado. E o pagamento dessa empresa do pecado é a morte. Simples, ele não te cobra, ela te paga. E quanto mais você produz, mais você vai receber. Porque o salário do pecado é a morte.
Mas olha isso, mas o dom, a dádiva, o presente de Deus é gratuito. A salvação, a vida eterna, é gratuita em quem? Em Cristo Jesus, a bênção. Hoje eu tenho, hoje eu sou, por causa da bênção, por causa de Jesus. A bênção do abençoador, nos tornamos abençoados. Eu sou abençoado por causa da posição. Você é abençoado por causa de posição. Então a minha posição hoje nele, não pelo meu mérito, mas por tudo que o Pai fez em Cristo, e que o Cristo em obediência realizou para o Pai, Ele me colocou uma posição, e essa posição diz que eu sou. Então eu não preciso correr, como as pessoas fazem. Eu vou na igreja buscar uma bênção. Igreja não é frequentar, igreja não é frequentar, igreja é ser. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Veja, o pecado, ele já não poderá exercer domínio, me dominar. Por quê? Pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia! Uau! O ministério da nova aliança, o que eu prego. Eu não estou mais debaixo da lei, do domínio do pecado, mas estamos debaixo da graça, do favor imerecido, tirados da condição e colocados na posição. O abençoador que deu a bênção e nos fez abençoados. Uau! Eu sou. Então, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então eu refuto aqueles que dizem que graça, e ora a graça que pregamos é liberdade para pecarmos. Eu refuto pelas Escrituras. Não, a graça é a minha liberdade, a sua liberdade, a nossa liberdade do domínio do pecado, do domínio do império da morte. Eu não recebo nenhum salário do pecado mais, nem você. Nós não estamos mais nesta empresa chamada pecado, recebendo um salário que é a morte, mas nós estamos agora na igreja do Senhor Jesus, salvo, lavado, remido pelo sangue dele, chamados de igreja, corpo de Cristo, abençoados. O pecado não é mais o meu dominante, não, o pecado não me domina. Eu estou debaixo da graça, salvo pela graça. Estamos debaixo da graça. E é isso que eu tenho ensinado nessa casa. É o que nós temos ensinado a você, meu irmão. Você que está aí, perambulando, catacoqui, catacolar. Nós estamos debaixo do favor imerecido, vivendo uma posição de liberdade, não de domínio, mas de liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo me chamou, foi para a liberdade que Cristo nos chamou, para sermos livres do que Ele estava falando, ser livre do pecado, ser livre do ministério da morte, ser livre, não para tocar bateria, não, irmãos, mas isso está tudo no pacote, na vida plena, com plenitude, na vida abundante. Eu sou,
porque Ele é. Deus é santo e faz um pecador santo. Deus é justo e faz um pecador justo. Sede santos como vosso Deus é santo. São declarações bíblicas. Não os jargões inventados pela religião ou por uma falsa teologia. Não, são versículos da minha posição. Então, em Romanos, no capítulo 6, no versículo 14, o pecado perdeu o domínio sobre a minha vida, porque eu já não estou mais no império das trevas. Eu já estou aonde? No reino do seu amor. Eu sou a eclésia, eu sou o corpo de Cristo. Entenda, irmãos, Pilatos, Herodes, não podem ter poder na igreja de Jesus Cristo. Não, irmão. Não. A igreja tem um cabeça. A igreja tem um seu Senhor que há de vir buscá-la, ataviada, imaculada, santa, irrepreensível, sem ruga, sem defeito algum. A sua donzela, uma igreja que não foi tocada por ninguém, uma igreja santa, irrepreensível. Uau! Então, Paulo escrevendo aos irmãos em Roma, ele diz: o pecado não terá mais domínio, e não tem domínio sobre vós, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Alguns anos atrás eu conheci um cantor, e ele compôs um hino, e ele dizia isso: a minha família debaixo da graça, a minha família debaixo da graça. E então Paulo, recebendo os mistérios do Espírito, ele bate um diálogo escrito com Tito, no capítulo 2, no versículo 11 e 12, olha o que Paulo, o ministro da nova aliança, o ministro da graça, diz. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, salvos pela graça. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Porquanto a graça de Deus, quem é a graça de Deus? Se manifestou salvadora para todas as pessoas. Eu nem vou entrar em discussão calvinista e arminianista, não vou, porque segundo o calvinismo, aos eleitos, e o arminiano, aqui, para todas as pessoas. Não é isso que eu quero entrar aqui, não. Eu quero dizer que a graça, o favor imerecido, a bênção, o abençoador, ele deu a bênção ao mundo. João 3,16, porque Deus, o abençoador, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, a bênção, para todos aqueles que nele creem, sejam abençoados e tenham uma vida eterna. Simples. A bênção, ela é uma posição que hoje temos no Evangelho da Graça.
na nova aliança, na superior, na melhor aliança, onde Cristo não morreu em vão. Então Paulo, escrevendo a Tito, ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade, às paixões mundanas. Olha o que ela nos ensina. Ei, se graça é liberdade para eu pecar, então tem algo errado aqui. Meu irmão, se você acha que graça, você que está aqui conosco nessa casa, que acha ainda que graça é liberdade para você pecar, meu irmão, você precisa caminhar e ir mais profundo. Graça não é, nunca foi, nunca será liberdade para pecarmos. Graça é a nossa liberdade do domínio do pecado. Porque em Cristo nós não temos morte, nós temos vida. Eu vim para que tenham vida, a vida eterna, e vida com plenitude. Vida abundante, uma vida completa. Então, ela nos orienta a renunciar, veja, a renunciar à impiedade, às paixões mundanas. Meu irmão, e as paixões mundanas, elas têm arrebentado. Têm arrebentado. Como nesses últimos meses eu tenho visto a hipocrisia dos fariseus e como ela se aflorou. Essa é uma verdade. Como as paixões mundanas e a viver de maneira sensata. Então ela nos orienta a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Isso é Paulo mandando uma direta para Tito sobre a graça. Porque o Pai é o abençoador, Cristo é a bênção, e nós somos os favorecidos com essa bênção que o Pai nos deu. E quando Ele nos deu essa bênção, se cremos nela, passamos a ser abençoados, porque passamos a crer. E olha que coisa gloriosa nisso. Quer ver o que acontece? Marcos, capítulo 15, Marcos 16, versículo 15, 16 e 17. Olha isso aqui. Olha esse versículo. E lhes ordenou, quem? A bênção. O Senhor Jesus, a bênção. E lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Veja, não é filho. A toda criatura, porque só se torna filho de Deus quem recebe Jesus. Então, proclame a toda criatura, porque esse é o estado de quem vive na condição criatura, criado pelo Criador, criatura. Próximo versículo. Aquele que crer e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. Próximo. Estes sinais acompanharão os que crerem. Veja, os que crerem são os abençoados. Esses sinais, porque creram em Jesus, a bênção dada pelo abençoador. Já eu chego no abençoador. Acompanharão os que crerem em meu nome. Veja, em meu nome, o nome de Jesus, a bênção que nos foi dada. Expulsarão
demônios. Expulsarão demônios. Em línguas novas falarão. E há um debate também aqui. Essas novas línguas para os pentecostais, nós os pentecostais é o batismo com o Espírito Santo. Mas para outros essas novas línguas é falar idiomas de outras nações. Próximo versículo. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Próximo. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Veja que coisa gloriosa. A nossa posição de abençoado, pregar o evangelho, falar da boa notícia, meu irmão. Você é abençoado? Então você tem que falar da boa notícia. Qual é a boa notícia, irmão? Você tem que experimentar. Igreja não é frequentar, querido. Igreja é ser. Vou repetir de novo. Igreja não é frequentar. Igreja é ser. Aqui, acolá, em qualquer lugar. Igreja é ser. O evangelho da igreja, a boa notícia, a verdade é diferente da velha. Porque o meu posicionamento nele é diferente da condição. Nos evangelhos há uma passagem de Jesus chamando pessoas para segui-lo, e ele chama um para segui-lo, e ele diz assim: Senhor, deixa eu ir sepultar os meus pais. E Jesus disse assim: deixe os mortos sepultarem os seus mortos. E eu passei anos sem compreender essa declaração, porque a religião não nos ensina essas coisas. E na minha busca, na minha fome por sede de justiça, por conhecimento, quando ele disse deixe os mortos sepultarem os seus mortos, ele fala dos que vivem na condição. Eles estão mortos espiritualmente. Então é morto espiritual, é morto espiritual, enterrando morto espiritual. Qual tem sido a maior questão agora? É a questão da Tami, filha da Gretchen, que se tornou homem, que transformou o seu corpo, um corpo de um homem. São mortos, e a igreja quer cobrar justiça, a igreja quer cobrar posicionamento correto de quem está morto no espírito. Essa é a hipocrisia dos últimos dias. Vamos boicotar a natura, vamos boicotar porque colocou um que fugiu dos padrões da paternidade. Sim, irmãos, mas são mortos no espírito. O que você espera de pessoas mortas no espírito? A natura é morta no espírito. Não tem vida nela. Não há vida nela. Vida só há quem está em Cristo Jesus. Vida só há quem está em Cristo Jesus. Por que não falamos também, vamos escancarar a hipocrisia dos líderes, dos pastores que adulteram, que separam, largam a primeira esposa, se casam com a segunda, com uma terceira, que traem, que roubam, que mentem, mas estão nos seus púlpitos, nas suas redomas de vidros, apontando para os mortos espirituais, querendo cobrar dos mortos espirituais posicionamento de santidade. Essa é uma hipocrisia. Vamos viver a nossa santidade, sede santo, como vosso Deus é santo. Jesus disse para os próprios fariseus: vós tendes por pai a Satanás.
Salvos pela graça. Romanos 3, 23. Paulo ainda continua e ele diz: porque todos pecaram. Veja, na condição, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Condição, todos pecaram. Só um não pecou. Foi concebido por uma virgem e nasceu de uma virgem. Cresceu. Passou por todas as situações que nós passamos, porque a Bíblia diz isso. Por todas as tentações ele passou, mas a nenhuma delas ele cedeu, porque ele não vivia no domínio do pecado. Ele é a nossa liberdade do domínio do pecado. Ele é a sua liberdade do domínio do pecado. E ele diz: você pode, você consegue, vai e não peques mais. O abençoador, o Pai, nos abençoou com o Filho, nos tornando abençoados, cheio de dádivas, dentro da posição. Então, Paulo, agora escrevendo em Romanos, no capítulo 3, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Próximo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Olha o que o abençoador fez com a bênção, me fazendo abençoado. Somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A bênção. Próximo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Entenda o que eu vou dizer. Propiciação era uma oferta dada dentro das crenças religiosas. Propiciação era um ato de se ofertar ao seu Deus para apaziguar a fúria, a ira do seu Deus. E Deus está virado. Então o próprio Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, para apaziguar a si, por meio da fé pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, porque no velho pacto, na velha aliança, o pecado não era perdoado, não era apagado, não era riscado, não era anulado, simplesmente era encoberto, e era uma vez por ano. Uma vez por ano o sumo sacerdote adentrava o santo dos santos, no tabernáculo, na tenda da congregação, no tabernáculo, edificado por Moisés, para oferecer, aspergir em expiação o sangue sobre o propiciatório, para que Deus aceitasse, então encobertasse o pecado do povo, e um ano depois se fazia tudo de novo, o bode expiatório e todo o processo. Mas Deus, na sua justiça, o abençoador falou: basta. Ele ofereceu, ele deu o seu próprio filho, ele ofereceu, Deus ofereceu o seu próprio filho, porque ele amou, ele ofereceu, ele apaziguou, quando colocou o seu filho na cruz. O castigo, irmão. Preste atenção no que eu vou dizer para você. O castigo que te trouxe a paz com Deus caiu sobre ele. Por suas pisaduras fomos sarados, curados, abençoados. Tudo caiu sobre ele, a coroa de espinhos, as maldições. A sua costa se tornou em uma ferida, os ossos ficaram à mostras, foi dilacerado, cuspido,
teve o seu braço deslocado, porque a cruz não era dele, era de Barrabás. Pregos perfuraram as suas mãos e seus pés. Preste atenção no que você está fazendo e na forma que você está vivendo. Ele não é liberdade para você viver em pecado, viver no pecado. Adúltero, idólatra, prostituta, cultural. Não! Trapaceiro, enganador, pedófilo. Não! Ele não é isso. Avarento, é o que diz, ladrão, beberrão. Não! Ele é a nossa liberdade de tudo isso. Ele nos libertou desse domínio. Nele eu sou livre, porque Ele me fez livre. Livre, irmão, uma condição no Espírito, uma posição no Espírito. Condição não, uma posição no Espírito. Podem prender os meus pés, como Paulo e Silas na prisão. Bateram neles, açoitaram eles, os prenderam. Mas perto da meia-noite, lá estava Paulo e Silas cantando, aleluia, orando ao Senhor. E a resposta veio. E a resposta veio numa rapidez. Tremeu o lugar onde eles estavam, as cadeias se abriram, as algemas. O carcereiro acorda, saca da espada e quer morrer. E Paulo grita: não faças isso, porque estamos todos aqui. O carcereiro entra, traz eles para fora e diz: o que eu faço para ser salvo? Paulo diz: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O homem do coração endurecido agora está quebrantado. O que você tem vivido, cara? Essa vida de merda, essa vida de pecado, de ignorância. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Na sua sabedoria eu me torno louco, porque Ele usa os loucos e confunde os sábios. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ele não crucificou nem A, nem B, nem C, mas muitos foram crucificados com ele, mas só ele recebeu a coroa de espinhos. Ele crucificou o seu filho. Ele não crucificou ninguém em seu lugar. Ele crucificou o próprio filho para tirar-nos de uma condição. Porque, volte no versículo anterior, irmão, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele então crucificou, puniu o seu próprio filho. O abençoador nos abençoando com a sua bênção, Jesus Cristo. E para resumir tudo o que eu disse, Efésios 1:3. Olha onde estamos, olha onde vivemos. Efésios 1:3, salvos pela graça. Efésios 1:3, bendito é abençoado, aleluia. Está escrito que, sem sombra de dúvida, o menor é abençoado pelo maior. Então Deus, que é o maior, Ele nos abençoou com a sua bênção, o seu Filho. Bendito ou abençoado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a bênção que nos abençoou. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. A minha posição hoje é de abençoado. Eu não corro atrás de bênção, ela corre atrás de mim. Eu estou na posição da bênção por causa do abençoado Jesus, da bênção do Pai ao mundo, porque Ele amou o mundo. Ele amou. E eu vou resumir com isso agora. Bênção ela apresenta um sentido de concessão de alguma coisa material,
mas na forma grega acrescentam ainda bens espirituais. Então veja bem, o Pai, o abençoador, nos dando a sua bênção, o que ele fez? Ele nos deu a concessão, o nome de Jesus. A bênção, o nome de Jesus. Abençoado é o que nós nos tornamos, ele nos abençoou. Abençoado significa ser plenamente satisfeito. Refere-se aos que receberam o favor de Deus. Sendo abençoado, podemos abençoar. Então eu sou abençoado. Eu sou filho. Eu sou herdeiro. Estou na minha posição. Ele já me abençoou. Por mérito? Não, querido. Tudo por graça. Mas a graça me ensina a crer. De forma correta. A lei está à minha esquerda. Condição. A graça à minha direita. Posição. Na posição, há a bênção. Há o favor do rei. Quando você olha para trás e vê a história de Mefibosete com Davi. Davi tinha feito uma aliança com Jonas. Quando ele estava no trono, ele se lembrou: será que alguém da casa de Saul, para que eu faça ou use de misericórdia para com ele? Alguém disse assim a Mefibosete, filho de Jonas. E Davi havia feito uma aliança com Jonas. Aonde ele está? Ele está em Lodebar. Chame ele, trago aqui. E quando ele se achegou, e alguém deu a capivara, alguém deu o currículo de Mefibosete. Ele é um jovem que, quando a sua ama cuidava dele, foi correr dos inimigos, deixou ele cair, ele quebrou os pés, ele quebrou as pernas, e ele manco. Ele diga: traga esse moço aqui. E quando então Davi estava diante de Mefibosete, isso é uma figura, isso é uma sombra do que Cristo fez conosco. Ele nos assentou à mesa. O rei falou: coma. A partir de hoje você come na mesa comigo. Vou te devolver, vou te dar o campo disso, a herança de seu pai. Uau, assim o pai fez comigo e com você. Condição, posição, condição, posição, condição. Amaldiçoados, mortos, nenhum justo sequer, mas posição, filho, herdeiro, abençoado, e vivo nas bênçãos que nós temos. Nós somos abençoador, nós somos o povo que abençoa, nós somos os abençoados. A bênção é para os filhos, entenda, a bênção é para os filhos. E os filhos são abençoados. Aleluias, obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, Jesus. Aleluias, aleluias.